Senador Paim, obrigado pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui. Colegas de mesa, quero cumprimentá-los todos, colegas aqui presentes no plenário, representando movimentos sindicais, representando os movimentos sociais, autoridades, parlamentares aqui presentes e quem também nos acompanham. Antes eu queria, senador Paim, em nome da nossa entidade, do SINAIT e de todos os autores fiscais de trabalho, e aproveito para fazer isso ao lado da nossa querida Rosa Jorge, que está aqui nos assistindo, parabenizá-lo, porque nunca é demais e nunca será suficiente reconhecer o esforço que o senhor tem, junto com todos nós, feito pela defesa dos trabalhadores do nosso país. Parabéns, senador. Nós, do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, representando a atuação dos auditores fiscais do trabalho, estamos participando nessa jornada de resistência e luta contra a precarização, que significa a terceirização pretendida pelo PLC 30. Estivemos em todas as audiências, passando por todos os estados, debatendo as realidades locais e levando também as informações a respeito do trabalho que fazem os auditores fiscais do trabalho. Meus colegas, eles encontram nos ambientes de trabalho o caso concreto do que aqui a gente expõe acerca do que significa a precarização da terceirização que o nosso país vive. Ao lado de tudo isso que a gente discute sobre esse lado nefasto da terceirização, o lado precarizador da terceirização, existe um outro contexto muito mais amplo que já foi aqui trazido pelos colegas, que é esse conceito do retrocesso social que a nossa sociedade, especialmente conduzida por parte dos parlamentares que integram este atual Congresso Nacional, vive. A Graça acabou de comentar alguns aqui, alguns passos para 10, 30, 40, 100 anos atrás, que se tentam dar aqui nessa casa e que nós não vamos deixar. Mas eu trago outro também aqui, que também tem uma relação muito direta com a terceirização precarizadora do nosso país. A sustação da norma regulamentadora número 12. É um outro grande passo de retrocesso que, no bojo da terceirização, torna pior ainda o processo de terceirização que tentam implantar aí em nós, no nosso país. A NR12 estabelece medidas de proteção das máquinas no nosso país. Nós temos, pelos dados que já conhecemos e divulgamos, que de cada 10 acidentes de trabalho que nosso país registra, 8 ocorrem com trabalhadores terceirizados. E não tenham dúvida que a grande maioria desses acidentes ocorre com máquinas desprotegidas. Nós temos um outro grande exemplo de retrocesso que também, no bojo da terceirização, se apresenta como potencializado. A suspensão da publicação da lista suja do trabalho escravo, que virá certamente e reaparecerá na mesa seguinte. É um outro grande ataque aos avanços que nós conquistamos com muita luta. Luta que tem suor e também tem sangue. Porque aqui nessa casa também tiram sangue de trabalhador que tentam defender seus direitos, como tem ocorrido há pouco tempo e a gente tem presenciado de maneira estarrecedora essas últimas movimentações antidemocráticas. Nós, auditores fiscais do trabalho, e a nossa entidade sindical está cerrando fileiras na luta contra o PLC 30, porque ele abre uma verdadeira farra de terceirizações que traz no bojo dos seus defensores muitas mentiras, muitas mentiras. A primeira grande mentira que se fala quando se apresenta o PLC 30 é que ele vai resolver a vida dos quase 13 milhões de trabalhadores terceirizados. Eu gostaria de entender aonde isso vai acontecer, como isso vai acontecer. Aliás, essa mentira é contada e está sendo comprada, está sendo aceita pelos próprios trabalhadores terceirizados. E uma outra grande verdade ao lado dessa grande mentira é que 35 milhões de trabalhadores, os 35 milhões de trabalhadores que estão protegidos pelo contrato de trabalho, primeirizados, que eles não serão afetados. É uma grande mentira, porque eles serão afetados, sim.
Do jeito que o projeto PLC 30 se apresenta, nós, no limite, não teremos mais trabalhadores primeiros dentro das empresas. Serão empresas no nosso país absurdamente constituídas sem empregados. É uma grande mentira esse alerta que se faz para defender essa aberração que é o projeto, o PLC 30. E por que ele é tão ruim? Olha, ainda que nós não apresentássemos aqui argumentos objetivos, basta olhar para tudo que a sociedade vem clamando e gritando. Nós estamos aqui com expressão maciça dos movimentos sociais, expressão maciça de entidades sindicais, expressão maciça de parlamentares compromissados com avanços sociais e com o mundo do trabalho. Nós estamos todos unidos e dizendo para a sociedade e para o parlamento que não queremos esse projeto. Como que a gente pode, então, avaliar que esse projeto pode trazer alguma coisa de bom para a nossa sociedade brasileira? Ele é, de fato, um projeto que não resolve os problemas que se propõe. Ele não resolve o problema da jornada de trabalho, que é muito superior para trabalhador terceirizado. E na fiscalização do trabalho, jornada de trabalho para nós é um elemento de segurança e saúde no trabalho. Trabalhadores expostos a jornadas excessivas estão mais propensos a acidentes no ambiente de trabalho. E ela tem uma outra face também muito nefasta. A jornada, quando ela é excessiva demais, ela chega a ser extenuante. É um tipo que está lá no artigo 149, que caracteriza, inclusive, trabalho escravo, que estão querendo tirar também do conceito do trabalho escravo no artigo 149. Não resolve o problema de redução salarial. Aliás, nós entendemos que ela vai agravar esse problema, porque os empregados diretos serão demitidos e serão readmitidos como terceirizados com a massa salarial menor. Ela cria crise de identidade profissional dentro dessas categorias, inclusive afetando, na essência, o caráter coletivo da atuação e de luta de classe dessas categorias que têm uma história, como a Graça falou aqui, que será rasgada por meio do trabalho que se construiu e se concretiza nos instrumentos coletivos, acordos, convenções, que representam anos de muita luta de toda a classe trabalhadora. Ela não resolve o problema das diferenças de direitos, é um projeto que, na verdade, agrava esse problema das diferenças de direito. Há um pequeno toque para enganar o besta, né, no texto do PLC 30, mas aqui não tem besta. Nós estamos muito atentos ao que está sendo tentado com o PLC 30. Abre uma porta muito larga para o aumento de assédio moral, prática velha e conhecida na realização e na execução da terceirização, que o Brasil conhece. Existe um discurso muito bonito que trata a terceirização no universo teórico, mas nós estamos falando da realidade. A realidade da terceirização no Brasil é assustadora e não é à toa que, por essa razão, estamos todos aqui fazendo esse trabalho que acreditamos que seremos ouvidos para que o PLC 30 não siga adiante. Mas existe, nessa discussão toda, e preocupados com o caminhar dessa intenção de retrocesso aqui dentro do Congresso, caminhos para que nós possamos enxergar uma saída para essa escuridão, né? Nós precisamos proibir a terceirização da atividade fim, nós precisamos proibir a subcontratação sem fim, nós precisamos garantir igualdade de direitos para todos, terceirizados e diretos, nós precisamos garantir a legítima representação sindical de todos os trabalhadores, nós precisamos garantir a responsabilidade solidária. Feito isso, não haverá problema. Então, por que, então, não seguimos na linha da convergência? Isso aqui é a pauta que faz convergir todos que aqui estamos e quem defende a excrescência do PLC 30. Portanto, essa é a nossa posição. Os auditores fiscais do trabalho, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, continuaremos todos juntos
nessa luta que é uma luta em defesa da sociedade, é uma luta em defesa do Estado brasileiro, que não é demais lembrar, tem compromisso com a promoção do trabalho decente. O Brasil tem uma agenda de trabalho decente reconhecida pelo Estado brasileiro e não vai, pela iniciativa de um grupo de parlamentares oportunamente colocados nessa ocasião do nosso Congresso, ser colocada para baixo do tapete. Estamos todos aqui para lutar pelo nosso Estado, para lutar pela nossa sociedade, para lutar por nossos direitos e para lutar pelo respeito à nossa Constituição. A Auditoria Fiscal do Trabalho é, portanto, mais um dos soldados nessa luta que certamente será concluída com êxito, porque nós representamos a força do nosso país e não um pequeno grupo oportunista de parlamentares que querem levar para baixo do tapete uma história de décadas e séculos de luta. Obrigado, colegas. Muito bem, Carlos Silva, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, SINAI.